Amanhã de noite, é sexta de noite. Confirma até. Pode ser comigo ou com o Sidney? Que a gente fala no grupo. Quer ser de 8 horas? Vai com dois? Não sei o que o Jana falou. É? Ele fez cirurgia do câncer no pé. Barbaridade. E não se cuidou muito, ela, segundo ela, ele não se cuidou. Ele fez, tirou tinha um negócio, uma ferida que saiu na perna, assim, no pé. Aí tiraram aqui até uma altura, diz que limpou bem, mas daí infeccionou. Diz. Os caras do Mil Grau não estão aí hoje também, né? O que deu que o cara do Mil Grau não vieram? Ele saiu que ele tinha. É. Deus o livre. Pois é, cara. Com 60 centímetros de intestino. Teve uma notícia do Paulinho. Paulinho? Deu uma trombose. Deu uma trombose. Intestinal, né? É, mas ele não reagiu nada? Não. É, cara. O coração dele está funcionando, o cérebro dele está funcionando. Por isso que não. Onde vai para o coração? Aham. Isso mesmo. É que a esposa dele hoje. Hã? É que a esposa dele hoje. Ele, se ele se escapar, vai ficar com a bolsinocostomia por resto da vida. Que tirou o intestino todo. Mas a minha parente ali, ex-padrinho velho, está vivendo sem o estômago. Sem estômago. Já arrancaram tudo fora. Mano, aí só. Também tiraram tumores e arrancaram fora. É. Sim. Está vivendo sem. Isso aí. Tarde. Manda bala? Então dá um positivo pro Maurício daí, né? Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, Clodoaldo, que está conosco. Boa tarde, a secretária da Saúde, Regina, os demais funcionários da Secretaria da Saúde, administrativa. Sejam todos bem-vindos nesta casa. Dando início, então, à nossa audiência pública das metas fiscais da saúde. Quer dizer que esta audiência é prevista, essa audiência pública se faz cumprir a obrigação prescrita no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Introdução Normativa número 4 de 2006, do Egrégio e Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na Lei Complementar 141, de 3 de janeiro de 2012, onde haverá a demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais da saúde referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, primeiro quadrimestre de 2025. Estamos presidindo essa comissão, fizemos parte da comissão, porém hoje estamos com a ausência da vereadora Jane, então compôs conosco o presidente vereador Sidney. Dando início, então passo a palavra ao contador Clodoaldo. Obrigado, presidente. Então vamos lá, a primeira parte da audiência pública da saúde, a parte dos números. Audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025. Aplicações em saúde, primeiro quadrimestre, de acordo com a emenda 29 de 2000. Alguns fundamentos legais: Constituição Federal de 1988, a Lei Federal 8.080 de 1990, a Lei Federal 8.142 de 1990, a Lei Federal 8.689 de 1993. Aqui como que era
até os dias de hoje chegar a aplicação de 15% na saúde pelos municípios e 12% pelo Estado, como eram os avanços das aplicações. Na lei orgânica também, na lei do Fundo Municipal de Saúde e Conselho de Saúde, que fala sobre a apresentação dos números em audiência pública. Então vamos para os números aqui um pouquinho mais especificados do que da audiência anterior. Então aqui as receitas constitucionais que nós falamos lá, né? Quais são as receitas? Não são todas. Então os impostos, as transferências constitucionais da União, que é FPM, e o ITR. E do Estado, FPM, IPVA e o IPI exportação. Então dos impostos, a receita dos impostos, 2.643.88,41. 15% disso daria 396.583,26. As transferências da União, 10.808.295,56. 15% daria 1.621.244,33. Do Estado, 12.516.023,82. 15%, 1.877.403,57. A soma dos três itens, que daria um total de 3.895.231,17, o 15%, né? Que é o que a gente transfere para aquela conta que nós chamamos de fonte 303, né? Que a gente transfere lá apenas os 15%. As transferências do SUS, nós chamamos as fontes 494, 497. Transferências do SUS no primeiro quadrimestre, 1.954.755,65. As receitas com recursos próprios para a saúde, a gente entende como receita com recurso próprio. Para a prefeitura são aquelas despesas pagas com a fonte livre. Então, para a prefeitura ela é despesa, para a Secretaria de Saúde ela é receita. Por isso que ela atinge 25 e poucos por cento, porque é 15 da normal, e mais a diferença aí com o recurso livre. Então aí 2.294.568,15. O saldo em conta, né, o saldo da conta da saúde, que é a fonte 303, 738.666,97, e a soma de todas as outras contas do SUS, vinculadas ao SUS, 2.884.795,21, totalizando aí as duas, 3.623.462,18. Hoje a gente trabalha com a despesa liquidada, não é mais com a empenhada, né? Então, nós também aqui por natureza de despesa, por categoria econômica, mas agora apenas a Secretaria de Saúde. As despesas com pessoal em cargos no primeiro quadrimestre, 3.382.300,47. As outras despesas correntes, 5.021.243,10. E as despesas de capital, 478.081,67. Somando tudo, 8.882.625,24. As receitas, então, todas as receitas do quadrimestre, 8.144.554,97. As despesas liquidadas, 8.882.625,24. Aqui a receita foi menor, mas nós temos o saldo de superávit, um saldo alto, então não teria problema. E o índice aplicado, então, apurado aí no primeiro quadrimestre, 25,39%. Então a minha parte dos números da saúde seria isso. Agradeço então a participação do contador Clodoaldo. Damos continuidade agora com o Fábio.
Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente vai passar a parte da produção ambulatorial da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025. Vamos fechar tudo isso aqui. Acho que é mais fácil. Tivemos um probleminha técnico aí para quem está acompanhando, mas já estamos resolvendo. Continuando, então, vamos passar à parte das consultas. Aqui estão os números das consultas, tanto as especializadas quanto as básicas. Tá? Então, no mês de janeiro foram 7.508, fevereiro 6.936, março 7.282 e abril 7.352, um total de 29.078 consultas. Frisando que essas 29.078 consultas foram para 9.648 pacientes. Aqui a distribuição delas por unidades, né? A maioria delas são feitas no centro de saúde, até por causa da questão das especialidades, né?
E aí, na sequência, as outras unidades, né? Aqui a apresentação delas por especialidades. A maioria dessas consultas são feitas pelos médicos da saúde e da família. E aqui, se vocês conseguem ver que temos as de médico ortopedista e traumatologista, que foram 953, e essas têm um valor correto aqui. As outras a gente tem que colocar 1 centavo, pelo menos, porque ela não aceita 100. Aí ele dá um valorzinho aí. Então, no total das especializadas, até vou deixar passar na frente, lá está especificado, tá? Só para questão de esclarecimento. Aqui em si, então, só as consultas especializadas. No quadrimestre foram 3.125 consultas, que totalizaram R$ 267.965,86. Todas elas no posto de saúde. E aqui, por especialidade. A maior parte delas foram de psicólogos clínicos, 1.078, seguidas das demais. Hein? Aqui um relatório das consultas especializadas do CISOP. Tá? Inclusive aqui, nesse mesmo relatório, contemplam consultas que são feitas aqui no município, mas pagas via CISOP. É um relatório bem extenso, tá uma a uma aqui. Eu acho que não convém a gente passar todas, né? Mas vou... Opa! Foram 4.232 consultas, com valor de R$ 313.776,78,05. Aqui, voltando para a parte do município, que são os procedimentos ambulatoriais. No caso, 55.742 procedimentos. Aqui a distribuição deles por unidade. A maior parte no centro de saúde. Tá? Inclusive aqui aparece ainda uns resquícios ainda daquelas fisioterapias que nós tínhamos via município, que é da Master Físio. Esse relatório ficou bem ruim de enxergar, mas é o relatório dos procedimentos por tipo de procedimento, tá? A maior parte deles é a medição de peso, seguido de aferição de pressão arterial, medição de altura, enfim. Tem uns relatórios que é bem difícil de a gente tirar lá, eles ficam muito condensados, na hora de passar para o slide fica difícil de enxergar. Procedimentos coletivos. Foram 3.323 no quadrimestre. A maior parte deles no centro de saúde, foram 151 procedimentos para 2.023 usuários, totalizando 247 procedimentos coletivos para 3.323 usuários. A distribuição dos procedimentos por tipo, né? A maior parte deles foi ação coletiva de escovação dental supervisionada, 120 procedimentos para 1.531 usuários. Seguidos de ação coletiva de bochecho fluoretado, prática corporal e atividade física em grupo, que é o pessoal do NASF que faz, aquele educador físico ali, NASF/Academia da Saúde. Atividade educativa e orientação em grupo na atenção básica, atividade educativa para a população e atendimento em grupo na atenção básica. A parte de exames, foram 1.265 exames no quadrimestre, sendo eles aqui, então, distribuídos por tipo de exame. A maior parte deles foi coleta de material para exame laboratorial, que foram 469, dando um total de um pouquinho mais de R$14.000, que é aquela questão que eu tinha comentado com o vereador anteriormente, que já é o reflexo da chikungunya no município. Então, foram um total de exames laboratoriais, foram 31.000,
234,27. Aqui soma-se as fisioterapias junto a esses exames, que são aquelas fisioterapias que são feitas no campo da Baixada pelos fisioterapeutas contratados, terceirizados. Foram 560 fisioterapias no período. Só para lembrar aqui, então, desse total de 1.265 exames, contabilizando todos, né, os exames laboratoriais e as fisioterapias foram para apenas 600 pacientes. E aqui a lista de exames laboratoriais do CISOP. Também uma lista extensa de exames. Aqui consta os nossos laboratórios aqui que fazem os exames aqui no município, porém recebem via CISOP. Foi um total de 41.613 exames e R$ 249.295,85. E aqui os não laboratoriais do CISOP. Aqui a gente tem ultrassonografia, ressonância, enfim, os exames não laboratoriais em si. Também uma listinha com uma certa extensão. Foram 13.196 exames, que geraram R$ 630.360,16. Aqui incluso nos exames a gente tem aqueles atendimentos fisioterapêuticos que são feitos no município, nas clínicas e pagos via CISOP. Foram 8.822 fisioterapias e R$ 132.330. Outro que entra em exames é aquela ajuda de custo com óculos, que foram 255 autorizações, que geraram R$ 63.750. Procedimentos odontológicos, foram 8.125 no quadrimestre, distribuídos por unidades aqui. Atendendo 1.140 usuários. E aqui distribuídos por tipo de exame. Também uma lista um pouco extensa, não vamos se ater a um, né? Só para questão de apresentação para vocês. A parte de vacinas, que foram 4.346 vacinas no quadrimestre. A maior parte agora em abril, com as campanhas, né? Aqui distribuídas por unidade, então a maior parte é feita na Secretaria de Saúde, ali no Centro de Saúde, 3.963, e as outras duas unidades que a gente tem cadastrado para aplicação de vacina, Alto Alegre 234 e Bom Jesus 149. Aqui a distribuição por tipo de vacinas, a maior parte foi vacina da influenza trivalente, 1.856, seguidas das demais. Parte de farmácia, no quadrimestre foram distribuídas 2.025.223 unidades. Aqui, eu acho que a maioria já sabe, unidades a gente conta por comprimidos, no caso uma cartelinha com 10 comprimidos vai contabilizar 10 aqui. A distribuição por local, por unidade, a maior parte é feita na farmácia central, né? Só um dado importante aqui, desses 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de medicamentos distribuídos, geraram 35.996 atendimentos para 9.661 pacientes. Aqui a distribuição por ação terapêutica, a maior parte é antidepressivo, seguido de antihipertensivo, né? Só para ilustrar para vocês, também é um relatório
que fica bem condensado, ruinzinho de se enxergar. E a parte da vigilância sanitária, que teve 121 visitas, que geraram 197 procedimentos. Dentre eles, a maior parte foi análise físico-química da água e monitoramento para o cloro, flúor e turbidez. De minha parte era isso. Obrigado pela apresentação do Fábio. Agora vamos abrir para discussão. Quem tiver alguma pergunta, questionamento, os colegas vereadores, está aberto aí o plenário. Boa tarde, Fábio, boa tarde aos nobres colegas vereadores e boa tarde à secretária Regina, que se encontra aqui, os demais que a gente já cumprimentou pessoalmente. Percebemos que estamos com 26% de aplicação no quadrimestre. Agora, com essa questão de aumento dos casos de chikungunya, com certeza haverá um aumento nessa demanda também, né? Vocês têm sentido, por exemplo, a quantidade de aumento que teve agora com essa questão nos últimos meses aí, que a chikungunya começou a se agravar mesmo há uns 2 meses, né? Tem sentido assim que vai haver um acréscimo muito grande na oferta de exames e serviços e também medicamento na questão, ou não acrescentou demais? Na verdade, já está contido nesse relatório, vereador, boa tarde, todo mundo, pois o pico foi entre março e abril. Então, o pico de exames laboratoriais, o pico de distribuição de medicamentos foi nesses 2 meses. Agora já houve um declínio de casos, consequentemente, declínio de exames e distribuição de medicação. Agora nós vamos entrar num período de doenças respiratórias, né? Então, muda o cenário, mas acredito que a distribuição de medicamentos continua sendo intensa devido à mudança do quadro fisiológico das pessoas. Então, vamos sair da chikungunya para as doenças respiratórias agora, por conta do período outono-inverno. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, o que a gente vê, como falamos anteriormente, né? É um número de gasto que não foge da realidade da nossa população, que é em torno aí de 25%, 26%. O que nós não podemos extrapolar, né? Esses gastos, chegar aí a 30%, porque compromete daí outras questões. Lógico que saúde em primeiro lugar. Se houver necessidade, né, as ações que a gente tem vindo buscar para atender a população, juntamente legislativo com o executivo, para manter um atendimento de qualidade à nossa população. Estamos vivendo, acho que para se considerar que estamos saindo da epidemia, né, pelos dados que a gente tem visto aí, né, saindo desse período aí da epidemia da chikungunya. Então, esperamos, até próprio clima também favorece agora a entrada do inverno. E, como disse a secretária, agora temos que nos preparar para as outras doenças. E dizendo que precisamos manter o debate, principalmente com essa casa, com o executivo e secretaria da saúde, porque constantemente percebemos, e a primeira questão que vem a gente, além de lá na secretaria, mas nós também sentimos bastante a procura das pessoas quando há as necessidades e qualquer tipo de ação que tenha que ser feita. Então, aí, em nome da nossa legislativa aqui, estamos disponíveis, né, para as ações que serem feitas
e para buscar também recursos, como todos os vereadores têm se empenhado para melhorar cada dia mais o nosso município. Então, não havendo mais discussão, colocação, agradeço a presença de todos, declaro encerrada e agradeço a presença do Fábio, de todos os vereadores que se fazem presente aqui, compondo a nossa comissão, como falei antes, compõe essa comissão o vereador Odair, a vereadora Jane e eu, e hoje a vereadora Jane não esteve por estar presente, compomos com o presidente e agradecemos a presença de todos os colegas, a secretária da Saúde, nosso contador e toda a equipe da Prefeitura Administrativa que se fez presente e desejamos aí sucesso em todos os seus trabalhos aí. Uma boa tarde a todos, fique com Deus.